os outros apóstolos: vocês agora vão ser pescadores de homens. E esse convite continua. Ele não ficou ali em Cafarnaum ou no Mar da Galileia, não. Esse convite, ele está expandido para todas as praias do mundo. Sejam pescadores de homens. E foi para isso que nós fomos chamados, para ser pescadores de homens. O nosso chamado é para sermos discípulos e levarmos a palavra dele, espalharmos a palavra dele. Amém. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Conduz a mim, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Entra na minha casa. O que acontece quando Jesus entra na casa da gente é que ele toma conta de tudo. Ele muda tudo. Ele muda a gente. Ele pega
quebra, transforma tudo novo. Maravilha. Acho que foi assim comigo também. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro, eu sou um vaso. Quero a minha vida e faça de novo. Eu quero ser como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro, eu sou o vaso. Quero a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que chegaram agora. Estamos aqui louvando. Que louva a hora duas vezes. E a gente já vai em ritmo de oração. Já receber a palavra que será proferida pelo nosso querido irmão Vitor Mesquita. Olá, Mária, seja bem-vinda. Render a ti a adoração, derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é
10 para fazer mais uma, depois os louvorzinhos. Graças e paz, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite do Ministério dos Semeadores. Toda segunda-feira nós estamos aqui trazendo um pouco da palavra de Deus primeiro para ensinar, depois para discipular, porque é o alimento de nossas almas. E incansavelmente toda segunda a gente traz temas diferentes para que a gente possa abordar
tirar dúvidas e levar essa mensagem para o coração de vocês. Cada semana Deus coloca um tema em nossos corações e um preletor, alguém para trazer essa palavra. E essa semana a gente tem um tema muito bacana e um preletor mais bacana ainda. Meu mano Victor Mesquita. A gente foi instituído junto, ministro comissionado aqui. Na verdade fomos 4. Eu, Thiago Gleisner, Ludé e Victor Mesquita. Só que Victor foi instituído errado. Ele era para ter sido instituído pastor direto, não ministro comissionado, né? A bagagem que ele tem está anos-luz à frente da nossa. Mas não está no tempo de Deus, né, Victor? Logo, logo você vai estar de estola aí, eu tenho certeza e creio muito nisso. O tema de hoje é um tema bastante intrigante. Eu coloquei nos banners em defesa da fé, né? Poderia ter botado apologética. Essa palavra é tão difícil, né? Muita gente vai dizer o que é apologética. Mas é exatamente o que Victor ensina. Ele é professor de apologética. Além de advogado, Victor Mesquita é professor de apologética aqui do CETEC. Não está ensinando esse semestre, mas não é isso. Mas já ensinou vários semestres aqui apologética. E apologética é isso, é a defesa da fé, né? E a gente precisa aprender um pouco a defender a nossa fé. Não nas tapas, né? Às vezes até que dá vontade, né? Quando alguém fala o nosso Deus desdenha, fala mal e zomba, uma mão santa, às vezes ainda dá vontade, mas não é por aí. O apóstolo Pedro, ele diz, no capítulo 3, versículo 15, que a defesa da fé deve ser feita com mansidão e temor. Então vamos aprender como é que se faz isso com o nosso querido Victor Mesquita. Eu vou contar uma história bem rapidinha para chamar Victor aqui, de um cara que fez muito bem isso. Essa história acho que rolou aí pela internet. É a história de um cidadão que vai cortar o cabelo e ele senta-se na cadeira do barbeiro e dá a instrução do corte. E o cara começa a cortar. Enquanto ele cortava, ele abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia dele lá. O que é aquilo? E o cara cortou, fez todo o seu trabalho. No final, ele olhou, está ótimo, pagou, agradeceu. E quando ele ia saindo, o barbeiro olhou para ele e disse: você quer saber? Ele: oi? Você quer saber mesmo? Poxa, não. Deus não existe. Ele: oi? Deus não existe. Mas por que você está me dizendo isso? Não, estou dizendo que Deus não existe. Se Deus existisse, não existia tanta gente passando necessidade, não existia tanta miséria, não existia tanto sofrimento, não existia isso. Deus não existe, pode ter certeza disso. Tá bom. Ele nem discutiu. Aí saiu. E quando ele saiu, ele se deparou com um cara com um cabelo horroroso, assim, cheio de trança enrolado, tá, um negócio assustador. Ele disse: tu pode entrar aqui comigo na barbearia? Aí entrou. Aí chegou pro barbeiro e disse: quer saber? Barbeiro não existe. Como não? Barbeiro não existe, porque se a barbeiro existisse, não existiria alguém com cabelo desse jeito. Claro que eu existo. Ele está com cabelo assim porque ele não me procura. Você matou a charada, meu irmão. Existem tantas coisas assim, é porque as pessoas não procuram a Deus. Amém? Procuremos a Deus. Vitor, meu irmão, vem para cá. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Bem. Aquele microfone aqui é o seu. Se você quiser usar isso aqui, fique à vontade. Por gentileza. Queria orar para você, meu irmão. Se vocês puderem estender a mão do nosso irmão aqui. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Pai, em Tua presença, para orar por nosso irmão aqui, para que ele diminua nessa noite, para que Tu cresças, Pai. Para que todas as vozes se calem, para que apenas a Tua voz seja ouvida nessa noite, aqui nessa sala, Pai. Abençoa nosso irmão Victor,
que as palavras que o Senhor coloque no coração dele vá direto para os nossos corações, Pai. Que seja uma noite abençoada, que cada um dos irmãos presentes aqui, que veio buscar a sua porção de bênção dessa noite, saia com ela. É o que te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu querido. Minha gente, geralmente eu falaria sem o microfone, mas hoje eu acordei meio baqueado desde ontem. Estou sentindo, sabe quando você está sentindo que vai baquear para a semana? Aí eu vou usar o microfone, tá bom? Peço a licença de vocês aqui. Vou tentar ficar paradinho o máximo que eu puder aqui para vocês pegarem mim. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 3,15. Já lido uma parte aí pelo nosso querido ministro, comissionado Silvino. 1 Pedro 3,15. Amém ou misericórdia? Amém? 1 Pedro 3,15. Amém agora? Todo mundo? Amém. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, Silvino, ao convite, mais uma vez, para estar aqui no Semeadores. É um grupo tão bonito, esse trabalho, toda segunda-feira. Aliás, quando você chega aqui numa segunda-feira nessa igreja, é que você entende como essa igreja é viva, né? Porque daqui você vê a nossa cantina funcionando, CETEC em cima, CETEC embaixo, grupo de semeadores, grupo de oração ali, o pessoal da escola de oração. Então isso numa segunda-feira, que geralmente é o dia logo depois do domingo, né? Se espera que a igreja esteja praticamente vazia numa segunda-feira para a turma repousar, descansar. Mas como o nosso arcebispo Dom Paulo gosta de dizer, aqui a gente faz tanta coisa que nem dá tempo de pecar, não? Não, mas dá tempo de pecar. Ou se dá tempo de pecar. Então eu quero agradecer também a presença de vocês aqui. Vamos conversar aqui, não vai passar mais do que 3 horas de conversa, não se preocupem, não, brincando também. Vai ser uma coisa rápida, como vocês vão logo perceber. Mas eu espero que a gente, não apenas nessa troca de ideia que eu vou estar trazendo aqui à frente, mas também tem um momento de perguntas, eu acho. Se vocês sentirem à vontade para perguntar, e perguntem mesmo se tiver alguma coisa para perguntar, que seja uma noite de fato para a glória de Deus. Amém? Então vamos para a leitura, em seguida eu vou fazer uma breve oração novamente e aí nós vamos voltar à nossa conversa. Diz assim a palavra do Senhor, e preste bem atenção no que Pedro deixa registrado aqui nesse versículo. Cada detalhe dele importa. Veja só. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Como é curtinho, vamos repetir. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. E estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Que nesse momento o Senhor me diminua de tal modo que apenas o Senhor apareça. Que as palavras que saírem dos meus lábios possam de fato estar de acordo com a Tua palavra. E se assim o for, que encontre em nosso coração um solo fértil para gerar frutos dignos de arrependimento. Mas se alguma coisa eu vou falar daqui, Pai, que esteja em desacordo com a Tua palavra, nos dá discernimento para lançarmos fora, retendo apenas aquilo que é bom. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje, como o título da chamada de Silvino diz, nós viemos conversar um pouquinho a respeito da defesa da fé. E aí eu volto a pergunta para vocês, ao invés de tentar logo responder. Você já teve dúvidas com relação à sua fé? Seja bastante sincero, bastante sincera. E eu não estou perguntando se quando você não acreditava, se você tinha dúvidas. Eu quero saber se você tem dúvidas ou já teve dúvidas, já crente, já cristão. Muitas vezes nós temos muitas dúvidas e angústias nos nossos corações, mas temos vergonha dessas dúvidas, não é isso? Temos medo de perguntar, temos medo de questionar. Mas você sabia, ou talvez se não soubesse, você vai aprender melhor nessa noite, e se já soubesse, talvez você aprenda algo novo essa noite sobre esse assunto, que o cristianismo, a palavra de Deus,
E todo o desenvolvimento da história do cristianismo tem várias respostas para perguntas muito difíceis que muitas vezes nós fazemos e nós não sabíamos que o cristianismo respondia essas perguntas. Vou dar um exemplo para você. Você já se perguntou como Deus pode ser tão bom? Um Deus de amor. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Um Deus de amor que permite que crianças morram sufocadas com a Covid-19. Um Deus de amor que permite que crianças de 5, 6 anos morram de câncer terminal. Um Deus de amor que permite que uma mãe manejando um trator nos Estados Unidos, trator não, aqueles que cortam grama nos Estados Unidos, o seu filhinho sobe para brincar com a mãe, cai e é morto. Será que essas coisas já incomodaram sua mente, seu coração, já perturbaram? Por quê? E às vezes a gente diz assim: vou pensar nisso não. Deus sabe de todas as coisas, mas muitas vezes o nosso coração vai sendo corroído por essas dúvidas. É ou não é assim? E quando acontece com a gente, é aí que o nosso chão muitas vezes cai, porque nós não conseguimos responder, como se não houvesse respostas, como se a única resposta possível fosse: quando nós estivermos na glória, nós saberemos. Mas há muitas coisas que nós aqui, na terra, com a palavra de Deus revelada, nós já podemos saber, e muitas vezes, por desconhecermos, o que é que a palavra diz? O meu povo, o quê? Perece. Por quê? Por falta de conhecimento. Olha o que Deus revelou na sua palavra: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas não apenas isso, eu conheço cristãos e cristãs que morrem de medo do assunto do Big Bang. Falou Big Bang, o cristão já fica com medo, já pensa que isso aí é uma coisa contra Deus, né? Não, que Big Bang o quê? Quem criou foi Deus, em 7 dias, de Big Bang é coisa do ateu. Já viu alguém assim? Se você mesmo já não pensou assim, que tem medo, o que é que você vai descobrir aqui conversando? É que o Big Bang, na verdade, muito pelo contrário, ele aponta muito mais do que você imagina para o relato bíblico do Gênesis. São coisas como essa que nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa noite, mas antes de mais nada, como nós lemos aí em 1 Pedro 3,15, perceba, eu disse, cada pedacinho importa. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Nada do que vocês estão fazendo aqui nessa noite, nada do que eu estou fazendo aqui essa noite, nada do que vocês vão fazer na sua semana, mesmo que você passe dia após dia na igreja, nada disso vai fazer qualquer sentido se antes Cristo não estiver santificado no seu coração. Se você estiver procurando, se você veio para cá apenas aprender respostas fáceis, primeiro que eu não gosto de resposta fácil, eu tenho um lema para os meus alunos que eu sempre digo: perguntas difíceis exigem respostas sérias. Uma pergunta difícil, ela tem que ser respeitada e dar uma resposta séria para essa pessoa. Às vezes a gente se acostuma com resposta rasa, mas mais do que isso, às vezes a gente está aqui só para alimentar o nosso intelecto. Não fomos chamados para alimentar apenas o nosso intelecto, nós fomos chamados para glorificar a Cristo. Por isso ele diz: antes de tudo, antes de qualquer coisa, certifique-se de que você está santificando a Cristo no teu coração. Certifique-se de que você quer aprender mais para a glória de Cristo. Certifique-se de que você quer servir mais na igreja para a glória de Cristo. Amém, misericórdia? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. E estejam sempre, aí sim, você santifica a Cristo no seu coração e está sempre preparado para quê? Para responder. Você só responde a uma pergunta. Esteja sempre preparado para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós, como cristãos, como cristãs, somos chamados a amar a verdade. Desde o início do cristianismo, o povo de Deus sempre amou a verdade. O próprio Jesus, ele disse o que sobre ele? Ele é a verdade, o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Jesus ele deixou claro que não apenas existe uma verdade, como Ele mesmo é a verdade. Portanto, aqui você já responde uma primeira pergunta dessa noite. Todos os caminhos levam a Deus? Todas as religiões respondem a mesma coisa de maneiras diferentes? Não pela visão cristã. A visão cristã é muito direta. Só existe uma verdade. E aí talvez você pense, que coisa intolerante, não é? Esses cristãos são muito intolerantes. Não é assim que a gente é chamado hoje? Não é assim que muitos dizem quando você fala uma verdade, eles dizem o quê? Não, essa é a sua verdade. Não é assim? Preste muita atenção. O conceito de tolerância, Silvino, eu acredito que o volume daqui está atrapalhando o pessoal dali do Centec. Se puder diminuir aqui, porque minha voz é naturalmente alta. Então, no mínimo que você puder aí, para mim tá bom. E ainda assim eu acho que eu vou atrapalhar do mesmo jeito. Mas pelo menos a gente ajuda, né? A gente se esforça, né? Eu estava... Não era isso não? Silvino, esquece. Entendi errado. A menina demorou 7 minutos para dizer que estava errado o raciocínio. Ela demorou 7 minutos para entender. Olha, eu não sei não, viu? Ah, Silvino, foi fake news. Olha, né? E eu só esperando ela concordando, ela disse, então é isso mesmo, né? Mas não é não. Agora pronto, perdi minha vozinha no microfone agora, vou ter que falar mais alto. Irmãos, eu estava? Tolerância. Você sabia que o conceito de tolerância, ele nasce justamente pelo fato de que você está discordando do outro. Olha que coisa interessante. Se eu tolero a opinião de alguém, eu já estou dizendo que aquela pessoa está errada. Porque senão eu não tolerava, eu concordava. Eles mudaram o conceito de tolerância para dizer que tolerar é você calar-se. Quando eles dizem que todos os caminhos levam a Deus, o que eles estão querendo dizer é que nenhum leva a Deus, porque Deus não existe. Então eles dizem assim, quer praticar sua religião? Pratique no silêncio, no seu âmbito privado. Não poste no Instagram, não poste no YouTube, não fale sobre essas coisas, porque é uma questão estritamente privada. Eles dizem que tolerância hoje em dia é você simplesmente calar-se. Mas o conceito original de tolerância é o quê? Eu discordo, mas eu aceito que você fale algo que eu discordo. Isso é tolerar. Isso é o conceito de tolerância. Portanto, quando Jesus diz que Ele é a verdade, você quer um ser humano mais tolerante do que o próprio Cristo? Mas Ele mesmo disse, eu sou a verdade. Portanto, o cristão ele diz, existe uma verdade. E nós amamos a verdade de tal modo que nós vamos em busca dessa verdade. E assim foi desde o início do cristianismo. Uma das mentes mais brilhantes que já passou por essa terra aqui é a mente de Santo Agostinho. Já ouviu falar dele? Lá do século IV. Um grande filósofo. Ele deu a base, o fundamento da maior parte da filosofia que nós temos e da teologia cristã. Quem ousa, no meio intelectual, duvidar da capacidade de um homem como Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino no século XIII e tantos outros exemplos? E aí você diz, não, mas a ciência moderna, quando ela nasce, ela começa a afastar essa necessidade de Deus, né? Porque a gente já ouviu falar que a ciência vai avançando tanto que a gente não precisa mais de Deus para explicar nada? Já ouviu falar disso? Que a ciência, na ciência a gente pode depositar a nossa fé, depositar a nossa esperança. Olha que coisa interessante. Você sabe por que a ciência moderna ela nasce há 300 anos atrás aproximadamente, e não há 2000 anos, há 1000 anos? Você já parou para se perguntar o porquê? O método científico, como a gente conhece, ele nasce especificamente há 300 anos, um pouco mais do que isso, de hoje. Sabe não? Está nos livros de história da ciência, está nos livros de filosofia da ciência. Foi o cristianismo quem deu o fundamento intelectual necessário, quem promoveu o ambiente cultural necessário
para que a própria ciência moderna se desenvolvesse. Afinal de contas, o cristianismo ele diz que o universo ele é racional porque foi criado por um Deus racional. E é por isso que o empreendimento científico faz sentido, porque eu posso perscrutar o universo e eu vou encontrar respostas. Por quê? Porque a palavra de Deus já garante que como o meu Deus ele é um Deus racional, ele é um Deus que pensa, ele é um Deus que deseja, logo as coisas criadas também têm uma lógica. E aí você pensa, esse gordinho aí está forçando a barra, ele não está sendo muito sincero. Preste atenção em alguns dos principais cientistas do início da ciência moderna. Você já ouviu falar de Isaac Newton? Já? Criador daquilo que a gente conhece hoje como cálculo diferencial e integral. Um físico proeminente demais, está em qualquer livro, nós aprendemos as suas leis. Agora você já ouviu falar que Newton, ele escreveu mais sobre teologia cristã do que sobre física? Você não ouviu falar disso, não é? Mas Newton escreveu mais sobre teologia cristã do que sobre física. Newton, ele não apenas era um cientista cristão, ele literalmente, como os outros cientistas, alguns que eu vou citar aqui, eles diziam que o próprio ímpeto científico deles era fruto do fato deles crerem no Deus do cristianismo. Então veja, muito além de ser uma coincidência, um zeitgeist, o espírito do tempo, todo mundo era cristão na época, por isso que eles eram cristãos também. Eles mesmos, alguém vai duvidar que Newton era um gênio? Alguém vai duvidar que Max Planck era um gênio? Max Planck, Newton, Kepler, Copérnico, todos cientistas do início do desenvolvimento da ciência moderna, que eram renomados em seus campos de atuação, revolucionaram a ciência moderna e eram cristãos. Oi, coincidência? E aí alguns vão dizer, mas isso eram outros tempos. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje a maioria dos cientistas são ateus. Às vezes a gente não tem essa impressão de que a maioria dos homens da ciência são ateus. Um dos meus melhores amigos, ele é doutor, inclusive teve a tese de doutorado dele agora premiada nessa semana, é um cristão devoto. Cientistas como Alistair McGrath, Francis Collins, que foi chefe do projeto Genoma, que mapeou o genoma humano, Alistair McGrath, Dennis Alexander, de Cambridge, Ruth Buncevic, Rosalind Picard, do MIT, já ouviu falar do MIT? Todos cientistas e homens e mulheres que hoje fazem ciência, são destaques em suas áreas de atuação e são cristãos e cristãs. Portanto, muito longe da ciência fazer você se afastar de Deus, na realidade, ela tem a tendência de lhe aproximar mais da verdade. Heisenberg, se eu não me engano, ele foi físico, ele era um físico teórico, ele foi prêmio Nobel de Física. Heisenberg ele diz o seguinte: um pequeno gole no copo das ciências naturais vai lhe levar ao ateísmo. Mas vá continuando a beber, que no final do copo você encontra Deus. Olha só, um prêmio Nobel de Física Teórica, vou repetir, ele disse: comece bebendo pequenos goles das ciências naturais e você se tornará ateu. Mas continue bebendo até o fim e no final do copo você encontra Deus. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vocês. Essas pequenas informações, eu gosto de ver a carinha, eu gosto muito de aula presencial, de palestra presencial, porque diferente do virtual, do online, a gente consegue ver algumas reações. Alguns de vocês aqui ficaram assim, sabe, com a carinha de, eu não fazia ideia disso, eu não sabia disso. Mas vejam, são informações que estão aí, que você não precisa ser um teólogo para saber, você só precisa estudar a própria história da ciência para saber. Outros dizem assim: a ciência tem a capacidade de responder todas as coisas, é só dar tempo. Já ouviu falar disso? Que a ciência um dia vai responder tudo, e que Deus, ele é apenas um Deus das lacunas, que de tempo em tempo essas lacunas vão sendo respondidas pela ciência, e a gente vai afastando Deus a cada vez menos espaço. Já ouviu falar dessa ideia? É uma ideia muito comum. Você acha que a ciência tem capacidade? Quem acha que se der o tempo certo, a ciência pode responder todas as coisas? Levanta a mão. Eita, o povo aqui é crente mesmo, viu? Ninguém. Agora, quem já ouviu falar que a ciência pode responder todas as coisas?
Eu vou falar 5 coisas rapidinhas que a ciência nunca vai responder, nunca respondeu e não responderá. Primeiro, a ciência ela não tem como provar pelo método científico a lógica e a matemática. Lógica e matemática são conhecimentos abstratos que não são provados pelo método científico, mas eles existem como entes abstratos, são dados da realidade. Afirmações metafísicas, como é que você sabe que você existe e eu também? Como é que você sabe que existe um outro ser além de você? Como é que você sabe, quem já viu Matrix aqui, que você não está no programa de computador e você nesse momento está dormindo e sonhando e tudo isso aqui é uma coisa programada? Como é que você sabe disso? Pelo método científico, você não tem como saber se isso é verdade ou não. Mas é racional você dizer que você não faz parte de um programa, não é não? Mas não é pelo método científico. Você não tem como provar pelo método científico que existem outras mentes que não a sua. Portanto, verdades metafísicas não podem ser provadas pelo método científico. Afirmações éticas, aquilo que é bom e aquilo que é mal. Oi, como é que você vai botar no laboratório? Não, assassinar é mal. Vamos provar pelo método científico. Faz sentido isso? Claro que não. Portanto, afirmações éticas também não estão dentro do escopo da ciência. Afirmações estéticas também não. O que é o belo e o que é o feio. O que é o belo e o que é feio. Talvez você já ouviu falar assim, não, mas tem alguns padrões na ciência que falam de algumas proporções. Bem, mas isso não define o que é belo e o que é feio. Isso são julgamentos estéticos, estão fora do escopo da ciência. 4. E a quinta é a que eu mais gosto. A ciência, ela mesma, não pode ser provada pelo próprio método científico. Você sabia que existem várias pressuposições na ciência, várias, inúmeras, que ela precisa assumir como uma crença, mas que ela não tem como provar? Vou dizer uma, só para a gente matar aqui e dar continuidade. Você sabia que pela teoria especial da relatividade, pela teoria geral da relatividade, a de Einstein, o fundamento da teoria da relatividade, dos principais, é que entre um ponto A e B, a velocidade da luz é sempre constante. Isso é necessário para a teoria ficar de pé. É obrigatório. Tem como provar? Não. Não tem como provar isso. Isso é apenas assumido. Assumido pelo quê? Por fé. É simplesmente uma verdade necessária. Portanto, a própria ciência é cheia de pressupostos que ela mesma não pode comprovar pelo método científico. Portanto, a próxima vez que você ouvir que a ciência é capaz de responder tudo, é só dar o tempo certo, lembre pelo menos de algumas dessas coisas que a gente falou e você já vai saber esclarecer um pouquinho melhor daquele que está colocando essa questão para você. A apologética, essa palavrinha difícil que Silvino fala, apologética, você pensa, a mãe de quem? Como é isso? Que palavrinha esquisita. Apologética vem de uma palavra grega, apologia, significa nada mais, nada menos, olha só, que defesa. Eu sou um advogado, apologia do grego é uma defesa semelhante a que um advogado faz no tribunal. Só que no caso da apologética cristã, ela é uma ferramenta da teologia cristã que vai apresentar uma defesa, ou seja, vai apresentar as razões pelas quais o cristianismo afirma isso ou aquilo sobre a realidade. Portanto, a apologética cristã é uma ferramenta da teologia que vai ajudar a responder de forma racional a algumas perguntas que nós temos a respeito do nosso universo e falar sobre algumas afirmações que o cristianismo faz a respeito do universo. Portanto, a apologética é uma ferramenta para defender a cosmovisão cristã. Quem nunca ouviu falar aqui da palavrinha cosmovisão, levante a mão. Se quiser. Muito bem. Cosmovisão. Meu querido, seu nome? Rafael. Seu óculos, Rafael, é de grau? Se você tira ele, você consegue... O que é que você não consegue fazer bem se você tirar ele? Eu não enxergo. Não enxerga nada. Tirou ele, vai cair no chão aqui, porque não vai nem ver, né? Nem eu vou ver. Eita, já me viu bonito agora. Pronto, agora viu de novo como eu sou. Muito bem. Rafael tem um óculos de grau. Se tirar, ele consegue ver tudo muito abstrato. Cosmovisão é um conceito que surge primeiro na filosofia, lá em 1790, quem primeiro cunha esse termo, ele vem do alemão, uma palavrinha meio cabulosa, Weltanschauung. Ele é cunhado por um filósofo que muitos de vocês já devem ter conhecido, ou já ouvido falar, o Immanuel Kant, aquele do iluminismo lá do século XVIII. Em 1790, ele propõe uma obra chamada Crítica da Faculdade do Juízo. E aí ele vem com essa palavrinha, Weltanschauung.
Esse Weltanschauung significa literalmente visão de mundo. Portanto, cosmovisão é uma visão de mundo. Só isso. Por que eu falei do óculos? A cosmovisão nada mais é do que uma espécie de óculos. E com esses óculos você enxerga tudo ao seu redor. São os nossos pressupostos. É aquilo que você pressupõe para enxergar, para ler as coisas ao seu redor. Às vezes a gente não consegue perceber a importância dos nossos pressupostos. Mas vou dar só um exemplo aqui, uma historinha para você. Silvino, vá controlando meu tempo, porque senão eu vou que vou, viu? E desse assunto aqui eu posso falar até amanhã e depois amanhã, viu? Uma historinha aqui para você entender melhor o conceito de cosmovisão. Primeiro aqui, do filósofo Kant, depois eu vou chegar na cosmovisão cristã. Com licença. Um dia um pai, nos seus 45, 50 anos, ele era casado, tinha 2 filhos. E esse pai estava assistindo muito The Walking Dead. Já viu The Walking Dead? Pronto, aquele do zumbi, sabe? E aí ele viu os zumbis e o zumbi. E um dia ele acordou, esse pai de família, e ele disse: eu sou um zumbi. E ele disse que ele era um zumbi, e ele achava que de fato ele era um zumbi. A mulher, no primeiro momento, disse assim: isso aí é crise da meia-idade. Não é não? Aquela crise da meia-idade, daqui a pouco esse velho toma jeito de novo. Só que quando viu, ele estava catando a cabecinha do filho, da mulher, querendo comer o cérebro, estava fazendo um negócio esquisito, e os dias estavam passando, e ele se comportando como morto-vivo, como ele achava que o morto-vivo se comportava. Passou dias, passaram meses, aí eles perceberam, o problema aqui é o quê? Psiquiátrico. Foram atrás e ninguém resolvia. Aí essa história foi rolando, viralizou na internet, chamou a atenção do maior psiquiatra do mundo. Ele disse: eu vou ajudar vocês e nem precisa me pagar, esse caso eu quero estudar de perto. E ele foi lá e disse: o que é que você é? Disse: eu sou um morto-vivo, eu sou um zumbi. Ele disse: tá bom. Então, fique comigo 6 meses aqui fazendo uma terapia. 6 meses. Aí esse doutor, ele percebeu uma coisa. Peraí, morto não sangra. Você sabe disso, né? Morto, ele não sangra. Então ele disse: olha, quer saber? Eu vou mostrar para ele nas nossas sessões que morto não sangra. Então ele começou a trabalhar essa cosmovisão nele, sessão após sessão. Começou a mostrar: olha, morto não sangra. Mostrou fotos, mostrou no Google, estudou, explicou, falou a parte científica. Foi fazendo 6 meses. E aí aquele rapaz finalmente se convenceu de que morto não sangra. Aí veja, quando ele mudou a cosmovisão e ele disse morto não sangra, ele se convenceu de que morto não sangra, o médico só chegou na última sessão, pegou uma agulha, espetou o dedinho dele, do paciente, e o que é que saiu? Aí ele olhou ali: olha, doutor, morto sangra. Por que isso? Porque, na verdade, quando você está comprometido com uma premissa e você não quer entender que você está errado, você vai usar tudo ao redor de forma distorcida só para validar o que você já acreditava antes. Por isso que é tão importante a gente sempre analisar quais são os nossos pressupostos, quais são os nossos óculos pelos quais nós enxergamos a realidade. E é por isso que é tão fundamental que nós, enquanto cristãos, que amamos a verdade, não importa qual seja a verdade, claro que como verdade maior, nós entendemos que a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, mas como cristãos nós amamos a verdade acerca do mundo, porque o mundo foi criado por quem? Por Satanás, foi? O mundo foi criado pelo nosso Deus. Portanto, nós amamos as coisas deste mundo no sentido de ciências, artes, filosofia, música, porque todas essas coisas foram criadas por quem? Por Satanás? Por Deus. E por isso que nós queremos perscrutar a verdade, descobrir qual a verdade das coisas. Mas às vezes nós temos certos pressupostos arraigados em nosso coração que não nos permitem avançar. Por exemplo, às vezes você pensa assim: para que eu vou estar estudando esse negócio de teologia? A letra mata. Eita, se o apóstolo Paulo tivesse aqui, ele dava cada tapa na cara da gente quando a gente fala um negócio desse. Paulo, que quando estava prestes a morrer, quando ele estava já condenado à morte na prisão, o que é que ele pede para Timóteo? Timóteo, quando você vier visitar, traga minha capa e os meus livros. Paulo não ia mais sair da prisão. Mas olha o exemplo de um cristão como é. Nós amamos a verdade.
Paulo não ignorava a verdade do outro, aquilo que o outro considerava verdade. Ele procurava entender aquilo, conhecer aquilo, para a partir do cristianismo ressignificar aquilo. Se você ler a carta de Colossenses, se eu não me engano, 4 capítulos, coisa muito rápida. Eu tenho pregado aqui na Trindade, quando sou convidado, uma série de exposições em Colossenses. A carta de Colossenses é uma das cartas mais profundas de Paulo. E toda ela tem uma linguagem, quando você vai para o grego, para o original, você vê que Paulo ele está sempre usando a filosofia que estava lá comendo solta na cidade de Colossos. Ele estudou a filosofia que estava contaminando aqueles cristãos. E ele escreve a carta aos Colossenses, ressignificando aquela linguagem. Minha gente, é uma coisa linda. Ele não ignora o que o outro tem a dizer. Ele escuta, absorve, discerne e apresenta a verdade do Evangelho de uma forma que aquela pessoa compreenda. Então o trabalho da apologética é ser essa ferramenta da teologia para nos dar respostas para perguntas muitas vezes o quê? Difíceis. Mas veja, uma ferramenta, ela é útil por si mesma? Ela é um fim em si mesmo? Não! A ferramenta ela serve para alguma coisa, não é? Então a apologética ela vai servir. Para que serve qualquer coisa da teologia? Para que serve você estudar a Bíblia? Para que serve você estudar teologia, justiça social, homilética? Para que serve? Quem arrisca? Você tem o entendimento do que você... Você aumenta o conhecimento, mas para passar, e o que é que você quer passar? O conhecimento? E qual é a verdade? Jesus. Portanto, tudo na teologia serve para que nós possamos evangelizar. Qual é a grande comissão? Ide, ou indo, e pregando o evangelho a toda criatura. Portanto, o conhecimento apologético, como qualquer outro conhecimento teológico, ele não serve para dar um ar de erudição para você, para alguém olhar e dizer, que mulher inteligente, que homem inteligente. Isso aí é só vaidade. Salomão já dizia em Eclesiastes, tudo isso é vaidade, tudo passa, é fugaz. A palavrinha vaidade, lá de Eclesiastes, ela é análoga a uma bolha de sabão, você sabia disso? Ela é semelhante a uma bolha de sabão. Eu acho lindo, quando eu fui lá no hebraico estudar isso, e você vê que Salomão está se referindo a uma espécie de bolha de sabão. Quando eu estava lendo isso, pelos teólogos que trabalham esse assunto, pense, uma bolha de sabão é bonita, né? Uma bolha de sabão é vistosa. Eu adoro brincar com meu sobrinho de bolha de sabão. Acho divertido, é lindo, é uma coisa bonita de ver os olhos. Você vê uma bolinha pequena assim, é linda, né? Agora imagine uma bolha de sabão do tamanho dessa sala. Eu nunca vi, mas você consegue pensar como deve ser bonito? Mas uma bolinha de sabão desse tamanho, ou do tamanho dessa sala, tem uma coisa em comum. Você encostou, é vazio, não tem conteúdo. Tudo é vaidade. Se não for para a glória de Cristo, se não apontar para Cristo, tudo é vaidade. E digo mais, muitas vezes o meu cristianismo e o seu é como uma bolha de sabão, muito vistoso, todo mundo acha lindo, é uma missionária nata, é alguém que está sempre ajudando o outro, sempre olhando. Você olha para a pessoa, está sempre na igreja, certo? Ser mais um ativista, e talvez naquele dia o Senhor vai olhar para você e você vai dizer, Senhor, em teu nome, eu fiz justiça social, eu falei sobre apologética, eu expulsei demônios, em teu nome eu fui para os semeadores num dia, para o CETEC no outro, para o culto carismático, para a vigília, para os cultos, Senhor, tudo em teu nome. Não te conheço, afaste-se de mim. Que pesado, né? Mas por quê? Porque o nosso coração estava no centro de nós mesmos e não onde deveria estar, nas mãos de Jesus. Tudo isso aqui só faz sentido se apontar para Cristo, inclusive a tarefa apologética, inclusive você conhecer mais. Mas por que é importante você conhecer mais? Ora, será que ninguém está notando como é que está o mundo lá fora não em relação ao cristianismo? Cada vez mais nós estamos impedidos. Eu estava conversando agora antes de entrarmos aqui com algumas pessoas. Hoje eu gravei um podcast, semana passada também, e sempre o assunto é o mesmo em um momento ou outro. Você hoje grava um vídeo no YouTube, um vídeo no Instagram, e se você usar certas palavras, eles te derrubam.
Eles te impedem. Então, se você diz que tal coisa é pecado, eles já estão impedindo que você vá e esteja naquela plataforma. Sabe por que esse tipo de coisa está acontecendo? Porque esse tipo de coisa está acontecendo aqui, da gente assim, ó, caladinho. Começaram com essa história de linguagem neutra. Eu me lembro quando eu estava na faculdade e começaram as discussões sobre linguagem neutra. Na época, lá na faculdade, eu dizia para o pessoal lá do estágio, lá do Ministério Público, eu já falava sobre apologética na época, e eu dizia assim, olha, a gente tem que tomar cuidado, essas ideias que estão na faculdade, elas surgem nas universidades, mas rapidinho elas começam a permear. Todo mundo só ria, a gente só ria, eu mesmo ria dessa minha ideia de, não é possível que um dia o pessoal vai botar, na época era um X, tinha um X, hoje já não é mais, né, não sei nem se é o arroba, é o né, alguns casos. Em uma década, o que era uma piada se tornou uma regra. E daqui a pouco nós estaremos sendo perseguidos porque não estamos usando essa dita linguagem neutra nas nossas igrejas, como já está acontecendo nos nossos colégios. E por quê? Porque nós somos inertes intelectualmente. Tudo que o cristianismo nunca foi. Inerte. Nós temos dúvidas, mas não queremos ir atrás das respostas. Nós vemos os nossos irmãos com dúvidas, mas não queremos ir atrás das respostas. Não é que existem respostas para absolutamente todas as perguntas. É claro que não. Existe lugar para o mistério. Nada nem ninguém vai responder todas as coisas. Mas o cristianismo propõe inúmeras respostas. Sabe quando alguém lhe pergunta por que Deus, sendo bom, permite que esse mal aconteça e você não faz ideia de como responder? Aí você diz assim, lá no final a gente vai entender. E aí às vezes a pessoa se perde, porque você nunca foi a fundo de estudar, por exemplo, a teologia em Jó, em Abacuque, e você nunca se preocupou em, por exemplo, seja fazer um curso de apologética, fazer um seminário, fazer uma aula, vir para uma EBD. Minha gente, a EBD é de graça, a Escola Bíblica Dominical é de graça, e você vê o culto lotado. EBD, glória a Deus que no nosso caso é cheio, né? Mas a gente sabe que em comparação à igreja é muito pouco. E por quê? É porque a gente realmente, a gente não tem vontade. Vamos ser sinceros, a gente não tem vontade. Não é tão grande assim a nossa vontade de querer aprender. A gente quer que um gordinho de vez em quando fale uma verdade aqui, a gente acha massa e fica tudo bem. Mas a gente não quer investir no nosso conhecimento, a gente não quer crescer, a gente quer sempre as respostas fáceis, e aí a gente vai sendo como um menino pequeno, sempre como uma criança, querendo leite materno, e quando o mundo vai exigir da gente algo mais sólido, você não tem o que oferecer, porque você só está se alimentando de leitinho, de todinho, você está sempre dourando a pílula, e dizendo, Deus sabe, Deus proverá. Poxa, é verdade, temos um momento da nossa fé que nós somos crianças, como crianças, aprendendo de pouquinho. Mas sabe o que me deixa triste? Triste de verdade. É quando eu vou para um cursilho, eu prego para os cursilistas aqui, feminino, masculino, e de repente num cursilho, nós vemos pessoas que se convertem, verdadeiramente vêm para a igreja, e num período de 6 meses, essa pessoa às vezes conhece mais do cristianismo do que aquele líder de decúria que está ali há 7 anos. Mas sabe o que é isso? É porque a conversão ali, ela foi real, sincera, intensa. Você fica com sede e fome. Felizes são os que têm sede e fome de justiça. Sede da palavra de Deus. Às vezes eu vejo gente dizendo, que adianta eu ir para o culto? Que bobagem, é só uma coisa ritual. Eu nem lembro o que o pastor pregou na semana passada. Já ouviu falar disso? Já pensou nisso? Pra quê? Besteira, é uma vez só, a gente nem lembra. Tu nem lembra o que pregou na semana passada? Se lembrar, não vai lembrar do mês passado, por exemplo. Sim, mas eu e você também não lembramos do que nós almoçamos no dia 17 de agosto do ano passado. Mas uma coisa nós sabemos, foi aquele almoço que nos sustentou naquele dia. Da mesma forma os cultos, da mesma forma isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo mais da verdade, nos preparando para dar a razão da esperança que há em nós. Lembra que eu falei do Big Bang lá no início? Deixa eu dar um gostinho aqui para você. Até o início do século XX,
a noção de toda a ciência e de todos os filósofos milenar era de que o universo ele era eterno. O universo ele sempre existiu. Bertrand Russell, um filósofo ateu do século XX, ele disse assim: o universo é isso aí, e só. Talvez você não esteja entendendo muito bem a profundidade disso, mas eu vou explicar. Para toda a ciência e a filosofia em geral, o universo ele é eterno. E por que era bom ter o universo eterno? Porque se o universo é eterno e ele sempre esteve ali, você não precisava explicar o início dele. Consegue entender? Se algo é eterno, eu não consigo explicar o início. Então eles diziam, Deus não existe, o universo simplesmente está aí. Mas os filósofos, alguns, há muitos anos, desde antes de Cristo, já colocavam na filosofia e na lógica e diziam assim, não faz sentido o universo estar sempre aí. Porque todas as coisas, elas têm um início. Por que o universo seria diferente? Mas como a gente não tinha evidência de que o universo tinha um início, se falava naquilo que se chama hoje de física clássica, a física newtoniana, de que o universo era eterno, até o início do século XX. Aí em 1917, Albert Einstein, aquele velhinho da linha para fora, lembra? Aquele alemãozinho da linha, lembra? Ele propõe a sua teoria especial da relatividade, a sua teoria geral da relatividade, e nessas equações, tem uma coisa muito esquisita que ele percebe. Ele percebe que se ele usar as equações dele direitinho, o universo ele estaria ou expandindo ou implodindo. E isso deixou ele muito nervoso. Porque tudo que está crescendo antes estava o quê? Menor. Entende? Aí ele fez um truque matemático. Ele criou uma constante cosmológica na equação dele. Anos mais tarde, Albert Einstein disse que esse foi o maior erro da vida dele. Ele criou um truque, mas esse truque não ia sustentar, sabe por quê? Porque em 1920, 3 anos depois, um matemático russo chamado Alexander Friedman e um padre belga astrônomo chamado Georges Lemaitre, eles pegaram as equações de Einstein, e eles eram matemáticos, e começaram a entender que, se eu pegar a equação de Einstein aqui, eu vou chegar no universo que está expandindo. Todo mundo ria deles, todo mundo ria. E aí surgiu no meio científico uma brincadeira. Inclusive foi um físico, Fred Hoyle, que deu esse nomezinho que a gente conhece hoje por Big Bang. Você já ouviu o filme de Bang Bang? Aqueles filmes americanos, Bang Bang? Pronto. Big Bang é uma piada para se brincar com essa ideia de que o universo teria surgido de uma explosão. Que na verdade nem foi uma explosão. O que é que aconteceu? Em 1920, Alexander Friedman e Georges Lemaitre vêm nesses cálculos e descobrem isso. 9 anos mais tarde, em 1929, um camarada chamado Edward Hubble, já ouviu falar do telescópio Hubble? Ele aponta o telescópio Hubble que ele criou para o universo, e aqui eu não vou me alongar muito, porque eu disse era só um gostinho, mas existe uma coisa na física, a luz, ela tem espectros, ela tem variações de cor, certo? Na luz. Imagine a luz, fisicamente falando, ela é ao mesmo tempo uma onda e uma partícula, ok? Então eu quero que você entenda assim, você sabe que uma estrela, ela emite o quê? Luz própria, né? Então imagine que tem uma estrela aqui, emitindo luz para o planeta Terra. Agora imagine que essa luz é uma cordinha, tá bom? Se você pega uma cordinha e começa a fazer assim com a cordinha, o que é que acontece com ela? Ela começa a comprimir, né? E se você estica ela, ela estica, né? Agora imagine que a luz, quando um objeto que está emitindo luz, ele se aproxima, imagina essa cordinha. O espectro da luz, quando está aproximando, ele vai para um lilás, ele vai para um azul, um violeta. É o efeito Doppler. Quando ele se afasta, ele vai para outro espectro da luz, o vermelho, o redshift. Conseguiram captar essa ideia? Se aproximando vai para azul, se afastando vai para vermelho. Edward Hubble, quando aponta o seu telescópio, vê que tudo que emite luz no universo, não importa onde ele aponta a direção do telescópio, está para que cor? Azul? Vermelho. Se está para o vermelho, então tudo está se afastando. Se tudo está se afastando, quer dizer que tudo antes estava o quê? Mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo, até aquilo que a ciência hoje chama da singularidade. Um ponto onde matéria, energia e informação estavam condensados num ponto menor, muito menor do que um átomo.
Olha que coisa maluca. Isso para a ciência era um absurdo, para os filósofos era um absurdo. Por quê? Se tudo estava condensado num pontinho, o que é que tinha antes disso? Quem criou aquilo ali? Porque antes tudo era eterno, não tinha explicação, não precisava. Mas agora você tem um evento cientificamente comprovado de que estava tudo ali num pontinho. Então vem a pergunta: o que vinha antes do pontinho? Aí eu vou lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e vejo que está escrito o quê? O que é que está lá? Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaret. No princípio, criou Deus. No princípio, quando não havia nada, Deus criou. Vocês conseguem entender o poder que uma recente descoberta científica tem sobre uma narrativa que está registrada há mais de 3 mil anos? Você consegue entender a força disso? Mas a gente desconhece essas coisas. A gente desconhece que todas as principais evidências hoje da ciência que nós temos, e no curso que eu estou promovendo aqui, o curso livre de apologética, a gente trabalha muitas dessas evidências científicas em algumas dessas aulas. Você sabia que não é apenas... Tem gente que diz assim: então quer dizer que Deus ele apenas colocou um pontinho ali, o resto foi sozinho, né? Você sabia que o nosso universo, esse que a gente conhece, eu estou falando de teologia aqui, eu estou falando estritamente do que, se você pegar qualquer livro de cosmologia, qualquer livro de astronomia, qualquer um dos livros de ciência, eles vão estar trazendo isso que eu vou falar para vocês aqui. No nosso universo ele possui vida, né? Nós somos vida baseada em carbono. Você já sabia que um universo para produzir vida baseada em carbono é infinitamente, estatisticamente falando, improvável que um universo tenha vida? Sabe por quê? Porque as condições físicas para um universo comportar vida baseada em carbono, elas têm que ser milimetricamente. Como eu queria ter tempo para explicar isso aqui para vocês. Quando eu digo milimetricamente, é assim: existe uma coisa chamada constante gravitacional, certo? O universo ele tem aproximadamente 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, de comprimento, ok? 10 bilhões, é pouco ou é muito? Constante gravitacional. Se você pegar uma régua do início do universo até o final do universo, uma régua, dividir ela em centímetros, do início do universo até o final do universo, 10 bilhões de anos, divida ela em centímetros. Dividiu na sua cabeça? Agora escolha 1 centímetro, só 1 centímetro. Certo? Pronto. A constante gravitacional, ela tinha que ser exatamente esse centímetro que você imaginou. Porque se ela fosse 1 centímetro para a esquerda ou 1 centímetro para a direita, o universo não comportaria vida. E aí? Isso é só uma das verdades físicas que nós temos. Aí alguém vai dizer assim: mas existem muitos universos. A gente só conhece um. Já ouviu falar da teoria do multiverso? Nossa, são infinitos universos. Ei, calma lá. A teoria do multiverso, ou a teoria M, ou a string theory, a teoria das cordas, ela não diz que são infinitos universos. Ela diz que são 10 elevado a 500 universos possíveis. 10 elevado a 500 é um absurdo e muito, de fato é. Mas é infinito? Não. E mesmo 10 elevado a 500, mesmo esse número, se isso fosse verdade, que é onde a teoria só chega até 10 elevado a 500, ainda assim, seria extremamente improvável um único universo desses 10 elevado a 500 produzir vida baseada em carbono. Mas sabe o que é ainda mais interessante? É que a teoria do multiverso, ela por acaso é baseada em evidências. Alguém já ouviu falar de alguma evidência de outro universo? Já ouviu? É porque não existe. Nós só temos evidências de que existe qual universo? O nosso. Só que eles sabem que se só existisse o nosso, aí realmente teria que ser um verdadeiro milagre para existir vida. E quem é que faz milagre mesmo? E mesmo que houvesse 10 elevado a 500 universos, ainda assim não seria o suficiente para se formar um único universo
baseado em vida. Aí eles vão dizer, não, mas isso aí é o acaso. É o acaso. Tudo bem, meu querido, você pode pensar que é o acaso. Mas você tem que ter muito mais fé do que eu. Porque tudo parece que foi milimetricamente ajustado. É ou não é? Então a apologética cristã, ela vai estudando essas e tantas outras coisas que aguçam a nossa mente, fortalecem o nosso espírito, porque a nossa fé, ela tem muitas camadas. E uma das camadas da nossa fé é a nossa razão, é aquilo que a gente sabe. Por exemplo, eu não preciso estar sentindo nada no culto para eu saber que eu estou adorando a Deus. Porque eu sei que eu estou no culto, prestando culto a Deus. Mas se a sua fé é baseada só no que você sente, se no culto que você for, você não sentir aquele arrepio, quando você sair, você vai dizer, esse culto foi meio frio. Não é assim? Essa reunião não foi tão... Mas por que isso? Porque a tua fé está baseada somente na tua experiência emocional. Mas a fé vai muito além disso. Até porque a tua emoção só te leva até metade do caminho. Tem momentos na vida, e os teólogos vão chamar esses momentos de a noite escura da alma. É quando você passa por dúvidas cruéis. E tua mente fica abalada mesmo, você fica em desespero. Nesses momentos, uma das coisas que vai te ajudar é você saber racionalmente que você entende em quem você tem crido. Então, mesmo que você não esteja sentindo, você conhece tão bem a teoria, as bases, que você sabe, poxa, eu posso até não estar sentindo nada hoje, mas eu sei que eu tenho crido. Eu conheço quem eu tenho crido. Mas se a tua fé é sempre baseada em experiência, sempre baseada em emoção, sentimentalismo, no melhor orador, minha gente, vamos crescer. Essa coisa de botar o melhor orador, a melhor oradora para falar, Deus te ama, Deus ama você, até quando? Até quando? Até quando você vai querer só essa papinha e nada mais sólido para fortalecer? Paulo, ele diz, revistam-se, lá em Efésios, do quê? Da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, calçando os pés para a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Mas a gente vai querendo sempre o quê? Só a papinha, só a papinha. Somos chamados para uma guerra espiritual. E nessa guerra, nós temos muitas armas à nossa disposição. Armas contra a carne? Armas contra o sangue? Não, porque nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, por último, eu finalizo dizendo assim, não se engane, nada do que eu falei aqui é capaz de convencer alguém do seu pecado, é capaz de trazer alguém para a salvação. Nada do que eu falei, nenhuma filosofia lógica, a melhor das EBDs, a melhor das oratórias, não é capaz de converter um coração. Porque só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. A nossa parte é ir e pregar o Evangelho. O resultado é com o Espírito Santo. O que nós fazemos é usar as melhores ferramentas à nossa disposição, porque a Bíblia garante. Lá naquele dia, John Piper é um grande pregador batista, ele diz assim, o Twitter, o Instagram, o TikTok, o Facebook, o YouTube e a Netflix serão as principais armas da promotoria da acusação naquele dia do juízo final, quando nós dissermos, mas Deus, nós não tínhamos tempo. Cuidado, Deus coloca à sua disposição, à minha disposição, ferramentas para alimentarmos a nossa fé, amadurecermos, sairmos da inércia, abençoarmos outros irmãos, aprendermos, nos envolvermos, e nós vamos deixando passar por preguiça, por falta de vontade. Não é porque não temos, não é porque não podemos, que aí é uma outra coisa, mas é porque nós não queremos, e um dia seremos cobrados por isso, porque existem irmãos que dariam uma mão para estar no lugar de vocês aqui, mas somos nós que estamos. Então, porque nós estamos aqui, nós precisamos fazer por onde abençoar as vidas lá fora com aquilo que Deus está nos dando aqui dentro. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém. Queridos, se lembra lá no começo, eu falei que tinha sido instituído presidente comissionado, junto com o Dodé, Thiago Wagner, e que ele foi instituído errado, né? Que ele precisava da escola já naquele dia.
Vitor é uma bênção, ele tem muito a ensinar e ele está proporcionando um curso de apologética. Se vocês quiserem se aprofundar mais nesse tema da defesa da fé, entre em contato com ele, procura... Posso explicar rapidinho como vai ser? Pode explicar, fica à vontade. Vou aproveitar, se algum de vocês tiver interesse, vou explicar como é que vai ser. Se você tiver Instagram, você entra lá no meu Instagram, é @Victor com C, T de Teixeira Mesquita, Victor T Mesquita. Aí lá no meu Instagram, na descrição, tem um linkzinho, lá na bio. Aí você clica lá, aí vão ter algumas pregações que eu já dei, e vai ter lá assim, link de inscrição para o curso livre de apologética cristã. Você faz a sua inscrição lá. Eu disponibilizei hoje, Silvinho, essa semana, um cupom de desconto para os semeadores. Então, se você se inscrever e colocar lá, vai ter um campo na hora do pagamento, vai ter assim, você tem cupom de desconto, você clica lá e bota assim, semeadores. Se você botar assim, você vai ter um desconto para fazer a sua matrícula. Como é que vai funcionar esse curso? Serão 11 aulas, ao vivo, online, ou seja, nós vamos estar online, com transmissão ao vivo, e as aulas serão gravadas. Você vai poder assistir até durante um ano. Tudo online, no conforto da sua casa, de onde você estiver. Nós temos até uma aluna da Holanda matriculada, que se matriculou essa semana com a gente. Uma brasileira que está morando lá na Holanda se matriculou. A gente ficou muito feliz quando viu. E nesses 11 encontros, nós vamos abordar cosmovisão cristã, criação e evolução, como um cristão deve se envolver, quantos pais e mães de jovens vêm me procurar sobre esse assunto e não sabem como lidar. Às vezes diz que é coisa do diabo, né? E toda vez que a gente não sabe, é coisa do diabo. E na verdade tem muitas formas de se lidar com isso. O problema do mal no mundo, nós vamos ter 2 aulas só sobre por que um Deus tão bom permite tanto mal no mundo. O cristão e a homossexualidade, o cristão e o aborto também serão temáticas dos nossos encontros. Então serão 11 encontros, mais um material complementar, que eu vou, tanto meu pessoal, quanto artigos e vídeos que eu também estou compilando, para que quem quiser fazer, você vai abençoar a sua decúria, seu curso, sua formação teológica. Certamente, eu já dou aula há muitos anos sobre o assunto, também sou professor aqui no seminário do curso de formação em Ministério Cristão, mas agora eu estou lançando esse curso por mim mesmo e tem muito mais aulas. São 11 aulas, geralmente eu dou apenas 4 aulas, agora são 11 aulas. Se você tem interesse, você vai lá no Victor T Mesquita do Instagram e faz sua inscrição. Amém? Como vocês sabem, os semeadores não é um culto onde a gente simplesmente escuta. A gente aqui pode tirar dúvidas. E se vocês têm dúvidas, falem agora. Cale-se para sempre. Não, cale para sempre não. E eu estou guardando pergunta. Mas Vitor está à disposição. Aí temos algum tempo para tirar dúvida de vocês. Eu sei que muita gente tem dúvida, né? E às vezes a gente perde a oportunidade porque fica meio que acanhado. Então, não se acanhe. Fique à vontade para perguntar. Nossa, façam fila. Aí, Josias já vai abrir o caminho. Teu nome, meu irmão? Josias. Josias? Não, Josias. Tem a teoria líquida de Sigmund Bauman, não é isso? A teoria da modernidade líquida. Isso. Ele fala o seguinte: quando o ser humano ele não tem conhecimento de uma coisa, ele entrega ao sobrenatural. Até a ciência chegar e explicar aquele negócio, aquela coisa. Aí aquela ciência apresenta uma tese, aí vem outra apresenta uma antítese. Aí chega uma que apazigua, entre as duas, até aquela ali também ser contestada. E aí eu pergunto, isso é certo? Isso vai de encontro à apologética? E tem aqueles mistérios que tem até na Bíblia, na teologia, os mistérios. Isso daí também bate de frente com a apologética. Vamos lá. Você fez algumas perguntas juntas e eu vou tentar lembrar de todas para a gente poder trabalhar. Bauman ele tem essa tese, a teoria dele da modernidade líquida, que basicamente ele diz que as nossas relações humanas eles são líquidas no sentido de que não tem substância prática, né? É tudo muito volátil. E essa é uma das características que ele faz no seu livro Modernidade Líquida, é uma das principais críticas dele a respeito da nossa sociedade moderna. É que tudo é muito efêmero, tudo é o que eu sinto e não o que eu quero crer, não o que eu quero entender, né? É só sobre o que eu sinto. Então essa é a primeira parte sobre esse livro dele. Mas respondendo a tua pergunta, quando nós temos essa ideia de que nós acreditamos que Deus fez algo até que a ciência venha explicar aquilo, é o que a gente conhece como a tese do Deus das lacunas. Eu não sei se eu mencionei aqui rapidamente, mas essa ideia do Deus das lacunas é assim:
você vai dizendo que Deus fez alguma coisa. Por exemplo, houve um tempo em que a humanidade, parte dela, atribuía os relâmpagos a os deuses. Por quê? Porque não sabia se explicar o fenômeno meteorológico a respeito dos relâmpagos, dos trovões. Todo mundo na mesma página aqui? Pronto. Isso é a teoria, ou essa tese do Deus das lacunas, de que você bota Deus para responder aquilo que você não consegue explicar. Perceba que tudo que nós falamos nessa noite foi justamente o contrário. Nós colocamos as principais evidências da ciência à disposição para colocar que, se não foi Deus quem criou essas coisas, Deus entenda. Tudo que nós conhecemos é matéria, energia e informação, certo? Tudo que é coisa criada é matéria, energia e informação. Matéria, energia e informação é tudo que é criado. Então ele mesmo pode ter criado a si mesmo? Sim ou não? É bem simples o raciocínio. Se matéria, energia e informação é tudo que a gente conhece, então ela poderia ter criado a si mesma? Qualquer elemento físico, material, energético, informacional pode criar a si mesmo? Sim ou não? Então, na realidade, o que a gente está propondo é um conceito de que Deus, a ideia de Deus, seja ele qual for. Perceba que aqui eu não estou falando do Deus cristão, estou falando do conceito de Deus, teísta. Qual é o conceito teísta clássico? Deus, ele é um ser imaterial, não informacional, não energético. Ele é de fora de tudo que foi criado. E porque ele é de fora de tudo que foi criado, ele tem capacidade de criar todas as coisas. Aí alguém diz, não, mas aí você está jogando sujo. Você está dizendo que Deus é uma coisa... E por que não chamar de pedra? Não é não? O que você está chamando de Deus? Chama de pedra. Você não conhece, nem eu conheço, vamos chamar de pedra. Mas pedra é um elemento físico. A grande questão aqui é filosófica. Existe no latim um brocádio que diz assim: ex nihilo nihil fit. O que é isso? Do nada, nada vem. Isso é uma ideia filosófica. Do nada, nada vem. Às vezes a gente pensa, se você fecha o olho rapidamente, pense aí no nada. Agora, abre o olho. A maioria de vocês pensou no espaço escuro, não foi? Outros pensaram no espaço branco ou transparente. Mas o preto, o branco, o transparente é nada por acaso? Não. Isso é o que a gente chama, nada, é um conceito que a gente chama de axioma. O que é um axioma para a ciência? Axioma é algo que você apenas pressupõe, mas você não tem como, não só provar, porque vai além disso, você não tem como sequer demonstrar. Quem é que pode desenhar um nada? Quem é que pode ilustrar um nada? Você não tem como fazer isso, mas você entende o conceito de nada. Nada é nada. Ora, mas se do nada nada vem, então como todas as coisas poderiam ter sido criadas? Então o teísta clássico ele vai dizer, ora, alguma coisa existe ao invés de nada, justamente porque existe um Deus. E mais do que isso, vamos além. Falei aqui também para vocês sobre alguns números da física que nós temos no universo inteiro, que são tão precisos que precisaria ou a gente ter ganhado na Mega Sena 1 bilhão de vezes por segundo, ou alguém quis que fosse assim. O que parece ser mais racional? Se eu te mostro esse celular, entrego na tua mão e você não sabe o que é um celular, você nunca viu um celular, mas se eu entrego esse celular para você, você vai pegar e o que é que você vai concluir? Primeira coisa que você vai concluir, que isso aqui caiu do céu, veio do nada. Você vai concluir o quê? Que isso aqui foi feito por alguém inteligente, ou não? Não é assim não que você vai concluir? Agora, a gente olha para um computador, para um celular, para um tablet e conclui, isso foi feito por uma mente inteligente. Aí a gente olha para a nossa genética, para o DNA, que tem o computador mais potente do universo, do nosso DNA, tem o computador mais potente do universo, ninguém conseguiu fazer algo parecido com o DNA. Aí a gente olha para isso e diz o quê? Isso foi um acaso. Isso veio do nada. Oi, se você não olha para o celular e tem essa conclusão, por que você vai olhar para informação genética como o DNA e vai chegar nessa mesma conclusão? Entende? Então, não é usar o Deus das lacunas, porque a gente não está querendo explicar as coisas a partir, eu não sei explicar, logo é Deus. Eu estou dizendo que Deus é um conceito necessário filosoficamente para aquilo ser como aparenta ser. Por que as coisas elas são milimetricamente, aparentemente, cronometradas não, ajustadas? Pelo acaso? Você pode acreditar que é pelo acaso? Pode ou não? Pode, minha gente, você pode.
mas você tem que ter muito mais fé para acreditar que foi pelo acaso do que eu, entendendo que aquilo é um projeto inteligente. Consegui captar a sua pergunta e explicar a sua resposta? Amém. Faltou o mistério, Ah, da fé. Pronto. Eu não sei se eu mencionei, mas se eu não mencionei, vou explicar agora. A apologética, assim como qualquer outra ciência, preste atenção, qualquer outra ciência, ela não tem nem a responsabilidade, nem a atribuição de dar respostas para todas as perguntas. Perceba que lá no início eu falei, ela traz respostas para algumas perguntas, porque existe o espaço para o mistério. Isaías, lá no capítulo 55, diz que ninguém consegue alcançar os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Como é que o ser finito conseguiria alcançar o que é infinito? É muita presunção, ou não é? Não é não? Então assim, é óbvio que tem um espaço para o mistério. A apologética quer trabalhar com aquilo que nós temos de respostas. Uma coisa acontece, e aí eu vou finalizar a tua resposta aqui nessa colocação. Uma das aulas que duas aulas eu acredito que vai estar nesse curso, é sobre o problema do mal no mundo, eu mencionei com vocês. O problema do mal no mundo é algo muito, muito complicado de trabalhar. Por quê? Porque envolve o coração. Quando alguém te pergunta por que o mal existe, ele não quer que tu chegue e faça uma equação matemática para explicar que faz sentido o mal existir, certo? Mesmo que você consiga fazer um argumento lógico, racional, perfeito, que tem, isso vai ser suficiente para alguém que está sofrendo? Não. Porque o problema do mal, ele exige necessariamente dois tipos de resposta. Uma resposta intelectual e uma resposta pastoral. Uma resposta para a mente e uma resposta para o coração. E essas duas respostas têm que ser muito bem trabalhadas. A primeira aula da gente vai ser justamente falando sobre o problema intelectual. O que é o problema intelectual do mal? É quando você diz assim, é impossível que Deus seja tão bom e ao mesmo tempo mal exista. É impossível? Então a gente vai ver se na lógica é impossível. A gente vai falar sobre filosofia, sobre argumentos lógicos. E no final, espero eu, vamos concluir que não existe compatibilidade entre o mal e Deus sendo supremo amor. Mas isso é a resposta intelectual. Na segunda aula a gente vai falar sobre a resposta pastoral. Então você consegue entender, a apologética ela tem limites. E mesmo assim, a resposta intelectual e a resposta pastoral, quantos de vocês aqui já simplesmente choraram ao lado de alguém que estava chorando? E isso foi tudo que ela precisava que você fizesse. Ela não esperou de você uma resposta, ela não esperou de você um argumento, ela esperou apenas de você o quê? A presença, o chorar junto com ela. A empatia necessária. Isso por acaso é um argumento racional, lógico, filosófico? Não, mas às vezes é a resposta que aquela pessoa precisa para aquele momento de dor. Então isso é só um dos limites da apologética. Agora respondi? Amém. Teu nome, querida? Geisa. Geisa, pois não? Ô, Vitor, a maioria das pessoas que não acreditam em Deus, elas não acreditam que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Que os apóstolos, os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Qual a melhor estratégia para a gente usar com essas pessoas que não têm nossa fé, que a gente acredita pela fé, né? Qual a melhor estratégia para usar com essas pessoas que não acreditam na Bíblia, portanto não acreditam que a Bíblia foi inspirada por Deus? Como é teu nome mesmo? É Geisa. Geisa, muito bom. Geisa colocou, e aí me corrija se eu tiver entendido errado, tá bom? Ela pergunta assim, uma pessoa que não crê em Deus, obviamente ela também não crê na Bíblia, então eu não posso chegar para ela com um versículo para fazer ela acreditar numa coisa se ela nem acredita na própria Bíblia. Essa é a pergunta? Isso. Muito bem. Como é que a gente faz para trabalhar essas pessoas? E aqui eu quero falar sobre algo fundamental, que aqui minha ministração é especificamente sobre a apologética cristã e no trabalho para evangelização, mas tem várias formas de responder essa pergunta. Eu vou falar aqui da abordagem da apologética, tá? A apologética, antes de mais nada, ela tenta criar pontes entre as pessoas. Como é que eu crio uma ponte entre mim e Silvino? É mandando o Silvino calar a boca? É dizendo, Silvino, você está errado. A primeira frase que eu já disse para Silvino é essa. Aí eu criei uma ponte com ele? Não, o que é que eu criei? Uma barreira. Fechou. Então se eu chego para Silvino e digo, Silvino, tu vai para o inferno porque tu é um pecador desgraçado e acabou-se. Oi, eu falei uma verdade?
falei uma verdade. Mas uma verdade, quando ela é dita sem amor, ela machuca muito mais do que uma mentira. Muito mais. Então a tarefa apologética, uma delas, é construir o quê? Pontes. Como é que eu construo pontes na tarefa apologética? Silvino, tu gosta de... Isso aí eu digo por experiência própria, tá? Eu tenho muitos amigos ateus. E tem alguns que deixaram de ser ateus. Quando eu fiz o cursilho aqui, eu fiz o cursilho retrasado. Vou contar uma história muito interessante. Quem nunca fez cursilho aqui, levanta a mão. Ótimo. Não vou dar nenhum spoiler, não se preocupem, tá bom? Mas no sábado à noite, tinha um rapaz na minha decúria, que ele era nitidamente muito inteligente, ele era um advogado, vocês sabem, né? Todo advogado não presta. É boçal, né? Complicado, a nossa raça é complicada, viu? Mas brincadeiras à parte, ele tinha esse senso de... E eu notava que tudo ele concordava com todo mundo, ele concordava com tudo que você dizia. Só que eu sou meio atento às coisas, aí eu via, por exemplo, teu nome? Sandra dizia, não, o céu é azul, aí ele o céu é azul. Aí Silvinho dizia, porque o céu é verde, ele realmente, o céu é verde. Aí eu, chute, ele tá só falando que o pessoal tá querendo ouvir, aí quando foi, só que nisso eu também fazia as minhas colocações e tal, quando foi no sábado à noite, eu tava passando para ir para uma vigília, e ele me chamou lá no quarto dele, ele tava conversando com outro amigo, disse, vem cá, não, olha só, vou dizer um negócio para você que me senti à vontade para dizer para você, que eu senti que você é um cara aí que me respeita, não sei o que, A verdade, Vitor, é que eu sou ateu. Eu não acredito em nada disso aqui. Nada. E eu fiz um doutorado em filosofia, aliás, um mestrado em filosofia fora do país e tal. E eu realmente não acredito, por isso que eu concordo com tudo que vocês dizem, porque eu só quero, ele dizia assim, eu só quero vivenciar a experiência. Aí eu olhei para ele e disse assim, peraí, tu gosta de filosofia? Ah, ótimo. Qual é o teu filósofo preferido? Tu gosta de Hegel, Nietzsche? Aí ele, não é bem que eu gosto de filosofia, é que eu estudei um pouquinho para ir para o meu mestrado e tal. Passei 40 minutos conversando com ele. A gente passou de filosofia para astrofísica para o início do universo. E depois na Bíblia. Em 40 minutos, a gente chegou nessa conversinha. Aí no final da conversa, quando eu precisei sair, eu disse, irmão, agora tu percebeu uma coisa do quê? Tu não é ateu mais. Pelo que tu acabou de me responder. Ele, eu sou ateu. Eu digo, perceba, você no máximo agora pode dizer que é agnóstico. Aí ele, é mesmo. É mesmo, eu sou agnóstico. Na entrega aqui do culto que tem do cursilho, ele trouxe um outro amigo dele, disse, esse aqui vai fazer o cursilho, Vitor, vai fazer o cursilho ali. Continua agnóstico, ele, continua ali, glória a Deus, daqui a pouco você chega, metade do caminho já foi, já você continua, porque quem é que convence? O Espírito Santo. Mas como é que eu usei a estratégia ali? Eu usei o que ele disse que gostava, eu conhecia um pouco do que ele disse que gostava, e fui trabalhando em cima daquilo, ao invés de querer usar um discurso que não ia ter empatia com ele. É como você querer falar com um jovem usando a linguagem que está muito distante do jovem. Não vai ter empatia com o jovem. Quem já teve a oportunidade de me ver, eu prego para jovens aqui nas sextas-feiras à noite. Eu faço uma vigília há mais de 15 anos para jovens, adolescentes e jovens. Se você me ver pregando lá, você vai pensar que são duas pessoas diferentes na linguagem. Mas é por quê? Porque ali eu estou adaptando é a mesma mensagem. Está tudo ali. O pecado, a necessidade de salvação, você vai para o inferno se não se arrepender, Jesus é o único caminho, está tudo ali. Só que de vez em quando eu faço anúncio no TikTok. Pronto. Ganhei o jovem ali, entendeu? Faz uma piadinha e tal, coloca a linguagem. Então, como é que a gente trabalha para pessoas que não creem na Bíblia? Primeiro, sendo o exemplo vivo do que a Bíblia fala, porque as tuas ações vão falar muito mais do que as tuas palavras. E em segundo lugar, entendendo como essa pessoa pensa. O que é que ela, querendo realmente saber quem é aquela pessoa, para daí você ir trabalhando com amor, porque o amor constrange. O amor faz a pessoa pensar, por que essa figura é desse jeito, hein? Por que essa figura fica cafezinho para mim aqui no trabalho? Pergunta como é que foi meu dia, não tem nada a ver comigo isso aí. Tá dando em cima de mim, é? Hã? Não. Você está apenas dando uma demonstração prática do amor de Deus, e isso também é parte da tarefa apologética. Perguntas? Vitor, Celso. Celso, meu querido, esse aí tá sempre comigo na BD aqui. Todo domingo, os dois. Polonês Nicolau Copérnico, você falou dele. Copérnico. Ele tentava explicar Deus na teoria heliocêntrica através da matemática, da física? Não, na verdade o que Copérnico fez foi justamente quando ele propõe, para quem não está muito ambientado, quando Copérnico propõe a teoria heliocêntrica,
ele está justamente dizendo que o nosso planeta não é o centro do universo, né? E que na realidade o que estaria no centro ali da nossa galáxia, do nosso universo primitivo, seria o Sol. E isso foi muito complicado para algumas pessoas da época. Por quê? Porque quando você dizia na cabeça dessas pessoas que o mundo não era o centro do universo, era o mesmo que dizer que o homem não era o centro do universo. Só que sabe o que é interessante? A Bíblia nunca disse que o homem era o centro do universo. A Bíblia sempre disse que Cristo é o centro do universo, que Deus é a razão de todas as coisas, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Então ele não tenta. Agora Copérnico era cristão, tá? Assim como Galileu era cristão, René Descartes, pronto, já ouviu falar da perseguição da igreja de Roma a Galileu? Todo mundo vê, né? Eles eram contra a ciência, a igreja sempre foi contra o desenvolvimento científico. Minha gente, a ciência só existe, a ciência moderna, e ela só é criada num momento específico da história da humanidade, como a gente conhece, por conta do que o cristianismo forneceu de alicerce cultural e intelectual. Isso está nos livros de História da Ciência, de Filosofia da Ciência. Uma das minhas pós-graduações é a pós-graduação chamada Deus, o Cosmos e a Humanidade. É uma pós-graduação em Ciências Naturais e Teologia, onde a gente trabalha especificamente aí lá no curso. A gente tem doutores, pós-doutores, mestres daqui do Brasil, de fora da Alemanha, dos Estados Unidos, de vários lugares, ou que estudaram nesses outros lugares, Universidade de Cambridge, de Oxford, principalmente de Cambridge, porque tem uma parceria com o Faraday Institute lá. E essas pessoas, elas trabalham com muita profundidade essas raízes da ciência moderna. E aí você vê tanta coisa. Poxa, quer dizer então que Galileu não foi perseguido por conta da religião? Foi perseguido por conta de política e não por conta de religião? E onde é que a gente sabe disso? Porque um cristão disse? Foi? Não, porque estão disponíveis todos os autos do julgamento de Galileu. Defesa e promotoria. Está tudo escrito. Mas como é que chega para mim e para você? A igreja perseguiu Galileu por conta das teses dele. Isso é o conhecimento popular. E no conhecimento popular, a gente vai para o campo da narrativa. Alguém está tentando te convencer de alguma coisa por alguma razão. Então, muito cuidado. Não existia, até a segunda metade do século XIX, não existia a noção de que ciência e religião estavam em guerra. Veja que coisa chocante. Pouca gente sabe disso. É bem localizado na história, lá na segunda metade do século XIX, por conta de 2 livros que foram lançados, que pela primeira vez teorizaram que religião e ciência estão em guerra. Esse é um dos assuntos que a gente aborda nas nossas aulas. Vitor, Oi, querido. mesmo na época da Idade Média, com a Inquisição, a Igreja Católica não manteve, não o cristianismo, mas a Igreja Católica não manteve ali aplacado ali esse... Mas vamos dar nome ao boi. Igreja Católica na Idade Média era o cristianismo. Hã? Sim, mas com a Inquisição não manteve quem contrariasse o entendimento dela para aquela época. Com certeza. Veja, não confundam as coisas. Não está sendo dito aqui que a igreja não errou. Igreja do institucional, tá? E aí eu não vou nem falar Igreja Católica Romana, apesar de ser Igreja Católica Romana, na verdade era o cristianismo, tá? A Inquisição Espanhola, as famosas cruzadas, ou alguém vai esquecer da cruzada ali, aquela terrível cruzada, se eu não me engano, do século XII, das crianças, por exemplo. Morreram praticamente todas as crianças que foram para aquela cruzada, morreram porque a igreja estava mandando, a igreja institucional, tá certo? Então não confundir o fato de que a igreja institucional cometeu erros, assim como a igreja evangélica, protestante, cometeu vários erros. Ou vocês não sabem que, por exemplo, os anabatistas, aqueles que batizavam de novo, eles eram enterrados vivos muitas vezes por outros cristãos evangélicos, para morrer, só porque discordavam da questão do batismo. Essas são facetas sombrias das histórias institucionais da igreja cristã. O que eu estou dizendo é que a igreja católica, no caso de Galileu, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, se você pega os autos, você percebe que ele não foi perseguido por conta da ciência dele. Entende? Mas você vai encontrar exemplos, se eu não me engano, é porque eu não quero falar, eu não gosto de falar porque eu não tenho muita segurança, mas se eu não me engano, como é o Bruno, vocês vão lembrar, eu acho, tem um Bruno que tinha uma estátua que o menino aí do Acre encontraram uma estátua no quarto dele, vocês não lembram não? Enfim, tem um Bruno aí que eu esqueci agora, Jordano Bruno, pronto, aí salvo engano Jordano Bruno, ele foi perseguido, Joana d'Arc,
também não foi perseguida como bruxa. As famosas bruxas de Salem também. Agora, outro contraponto muito importante é o seguinte: se você vai estudar historiografia eu estou falando, e vai estudar a história de toda a Inquisição, pega a pior delas, a Inquisição Espanhola, isso aí não dá nem para o cheiro, nem faz graça perto, por exemplo, das revoluções comunistas do século XX. Quando você pega o regime de Mao Tse-tung, de Pol Pot, quando você pega Mussolini, essas pessoas elas mataram em muito menos de um século mais do que a humanidade já matou em toda a sua história, em guerras únicas. Como pode isso? E os regimes comunistas tinham uma característica muito comum entre eles. Qual era a principal característica? Paredão. O ateísmo prático. Dostoiévski, um famoso da literatura russa, muito famoso, Dostoiévski, ele dizia assim, salvo engano os irmãos Karamazov: se Deus não existe, tudo é permitido. A gente fala sobre isso no curso também. Se você tira a ideia de Deus, como é que você sabe que existe bom ou mal? Bom ou mal passa a ser só o que eu digo, que é bom ou que é mal. Então, se eu ganho a guerra e sou nazista, então eu vou dizer, olha, agora a verdade é que o arianismo é bom. E eu defino o que é bom. Só que o cristianismo ele vai dizer, não, existem pelo menos algumas coisas que são boas ou más. Objetivamente, por quê? Porque existe um Deus que define essas coisas. Agora, se você tira Deus, como Dostoiévski disse, tudo é permitido. Então, assim, muito cuidado também quando a gente falar, a igreja cometeu erros? Cometeu. Mas nem se compara, em questão de números, àquilo que os regimes comunistas ateístas do século XX. Mas quando eu digo isso, minha gente entenda. Está lá no chão os assassinatos em nome da igreja e lá no céu o número de assassinatos em nome do comunismo. Amém? Alguma pergunta mais? Vitor, posso fazer uma rapidinha? Claro! Eita, ele deixou o melhor pro final, vê? Aí vai me pegar agora. É nada. Muita gente acredita em Deus, outros não acreditam em Deus, problema de cada um. Mas tem gente que acredita em Deus, mas diz que não acredita no diabo. Como a apologética lida com essa coisa de a pessoa desacreditar do diabo, que seria uma... Você está falando de uma pessoa que acredita em Deus ou uma pessoa que acredita em Cristo, no cristianismo? Uma pessoa que acredita em Cristo e em Deus, mas diz que o diabo não existe, isso não existe. Existe algum estudo da apologética sobre isso, algum direcionamento? Ótimo. Então deixa eu ver se eu entendi. Você pergunta qual é a resposta da apologética, a melhor resposta para alguém que é cristão, mas nega o diabo. Nega a existência do diabo. Não digo que seja cristão, simpatizante, né? Porque se ele for cristão de fato, ele vai entender melhor. Isso quer dizer, porque a melhor resposta do cristão é crer vergonha na cara. Isso quer dizer, porque aí, veja só, ou você não sabe que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Mais do inferno do que do céu. Entende? Agora, para alguém que é simpatizante do cristianismo, aí beleza. Porque um simpatizante, aí tem muitos. Talvez até aqui entre nós tenhamos simpatizantes do cristianismo. O que é um simpatizante do cristianismo? É aquele que faz da Bíblia o seu self-service diário. Você pega o que você quer, feito você pega um self-service, e o que você não gosta, tá nem aí. Veja bem, pode viver assim? Pode, claro. Mas naquele dia, Senhor, oi. Não te conheço, não conheço você. Porque a verdade é única e ela está revelada nas Escrituras. O diabo é o inimigo, é o nosso acusador. Ele vive ao nosso derredor. Então agora, respondendo de uma forma mais prática, quando você vê alguém que talvez esteja começando no cristianismo, ele não consegue entender a ideia do diabo, porque ele acha... Porque tem gente que pensa que Deus e o diabo, eles brigam entre si. Talvez alguns aqui pensem assim. Você já viu uma imagem muito antiga no Facebook, às vezes circulava no WhatsApp, no Orkut, que era Jesus assim, numa guerra de braço, com o diabo do outro lado, fazendo uma guerra de braço, aí dizia assim, se você acha que Jesus vai ganhar, diga amém. Minha gente, preste atenção, o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Na história de Jó, quem é que permite que o diabo faça qualquer coisa com Jó? Deus. E o diabo, como um cachorrinho, tem que pedir autorização. Portanto, não se engane, não existe uma guerra entre Deus e o diabo e nós estamos aqui para ganhar forças para Deus. Deus já ganhou essa guerra.
já está condenado e ele sabe disso. E é por isso que ele está correndo contra o tempo, para conquistar a minha e a sua alma o mais rápido possível, porque o tempo dele está se esgotando para isso. Ok? Ele é uma criatura de Deus. Então ele está sob o domínio de Deus. Outra pergunta é: por que Deus permite o diabo existir? Por que Deus permite o mal existir? Isso a gente responde de várias formas diferentes no nosso curso apologético. A gente propõe o que a gente chama na teologia de uma teodiceia, a resposta para o problema do mal no mundo. Eu vou dar só um gostinho para vocês. O fato do mal existir, veja só, o fato do mal existir é uma evidência de que Deus existe. Olha que coisa forte. Vou repetir. O fato do mal existir é uma evidência de que Deus existe. Quer saber mais? Vamos para o curso. Foi um marketing de milhões. Alguém que veio pela primeira vez, semeadores? Primeira vez, você, primeira vez. Ruth. Mas o nome? Ruth. Ruth, prazer ter você aqui. Ali também. Quem? Primeira vez? Não, eles estão toda semana aqui. Ah, certo. Romero e Romero e Fabiana. Ele fica lá de frente e foi mais. Queridos, a gente tem alguns protocolos aqui no Semeadores, né? Quando a gente acaba a nossa reunião, a gente costuma fazer uma coisa que antigamente a gente chamava de retrato, hoje é selfie. Então a gente junta a equipe para tirar uma selfie. Essa linguagem você não fala com o jovem, Mas se entendeu? vocês- Eu nunca retrato, não. Mas se vocês tiraram alguma foto e forem postar, marque os semeadores, tá certo? Não esqueçam disso, de marcar os semeadores. O semeador está com uma novidade. A gente tem uma novidade agora que em alguns dias, em algumas semanas a gente vai colocar em prática. Nós vamos criar o discipulado dos semeadores. Como é que vai funcionar o discipulado dos semeadores? Nós temos a reunião, nós temos temas, diversos temas, então nós vamos esmiuçar esses temas em um discipulado, uma roda onde a gente vai ler a Bíblia e esmiuçar o que foi falado na palestra através da palavra. E a gente quer formar não só um discipulado, mas vários discipulados a partir dos semeadores. Então, se alguém tiver interesse de participar de um discipulado, vocês viram na palestra, ou não vindo mesmo, mas querendo participar sobre aquele tema, são muito bem-vindos. Vocês podem se inscrever, dar o nome. Pessoal dos semeadores aí, Júnior, Jailma, Sandra, Rúbia. Digo, eu quero participar. A gente vai anotar seu nome, seu telefone e vamos formar uma equipe. Assim que a gente já tiver uma pequena quantidade, a gente já inicia o primeiro discipulado. A ideia é estudar sempre a palavra de Deus. Eu sei que uma palestra é muito rápida, né? Uma hora e pouco de palestra não é suficiente para tirar todas as dúvidas. Então a gente vai lá na palavra e vai estudar aquele tema, vai trazer estudos e sintam-se convidados para participar desse discipulado com a gente. Amém? Outra coisa, os semeadores têm na saída sempre o nosso lanchinho. Então é um mimo que a gente oferece aos nossos irmãos que estão vindo aqui estar com a gente. Sintam-se convidados na saída, tem um cafezinho, tem uma bolachinha com patê, uma coxinha, um bolinho. E a gente queria também, é uma praxe do semeador, a gente dar uma lembrancinha para o preletor, né? A gente gostaria de dar uma grande lembrança, mas uma pequena lembrança, mas de coração, viu, Vitor? Eu agradeço muito. Obrigado. Obrigado. Se quiser mostrar um pouco, pode mostrar, não tem problema não. Mais um para minha casa, ó, no meu apartamento. Entendeu? É uma pombinha do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Vamos juntar para fazer selfie e depois a gente tem o nosso lanchinho, o nosso momento de coinonia. Esse momento a gente acha muito importante, porque é um momento em que a gente pode se conhecer uns aos outros, né? Fazer amizade, participar mais, um da vida do outro, trocar ideias. Amém? A partir do dia 6 de setembro,
toda terça-feira à noite, mas lembrando que as aulas serão gravadas. Então você vai ter até 1 ano para assistir. Essa aluna da Holanda que eu mencionei, ela vai assistir somente as aulas gravadas. E a gente vai ter um grupinho no WhatsApp para tirar dúvidas comigo diretamente também. Terça-feira a gente tem aula, eu tenho aula de satélite. A gente também tem aula aqui, entendeu? Pronto, temos alguns alunos do CETEC que vão estar participando nesse formato, assistindo as aulas gravadas. A partir do dia seguinte, já foi gravado. 200 mil vezes, você vai poder assistir durante 1 ano, você pode ver tudo. Aí para falar com jovens, com adolescentes, para você ver com adultos. Olha, vai ser bom, né? Junto aqui, Vitor. Amém, meu irmão. Diga lá. O pessoal que está na frente agacha para os militares saírem. Juntou aí, mais dízimo. Amém. Acho que está meio embaçado. Vamos fazer a oração final para a gente do lanchinho. Amém? Gente, oi. Fazer a nossa oração final antes de ir para o lanche. Rafa, vamos fazer a nossa oração final antes de ir para o lanche. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por esse momento em que podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra, fortalecermos a nossa fé, estarmos aqui, Pai, como ouvintes, aprendizes, e é sempre bom se alimentar da Tua Palavra, Pai. Assim como precisamos de alimento para o nosso corpo, é fundamental esse alimento para a nossa alma, e que seja assim sempre, Pai. Cuida de cada um que está aqui presente, nos leve em casa com segurança, abençoa a vida de cada um e de cada família dos que estão aqui presentes. É o que te pedimos, Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 E agora, queridos, fiquem à vontade para o nosso lanchinho.